Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da ignorância emocional. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, comentarem, partilharem, porem like, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Esse é um dos temas que eu trato nesta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Tem aqui um capítulo que é a ignorância emocional e a infelicidade. Nós temos de ter a noção, por exemplo, que o problema da questão da ignorância, o problema da ignorância emocional, ele tem dois grandes lados, duas grandes abordagens. Uma pessoa precisa ter atenção à questão da filosofia da individualidade, a questão do problema interior, a questão da responsabilidade individual em relação à ignorância emocional, que é o facto da pessoa ignorar a sua dimensão emocional. Podemos falar de uma dimensão afetiva, de uma dimensão sexual, de uma dimensão racional, digamos assim, isto é uma questão de linguagem. E podemos falar também da questão da dimensão emocional. Quando eu falo, por exemplo, das grandes causas do sofrimento ou da infelicidade humanas relativamente ao budismo, uma das grandes causas, além do apego e da, e da ignorância, não é? A ignorância emocional. Quando eu falo da ignorância emocional, falo num enquadramento muito abrangente. Quando eu digo que uma das grandes causas de sofrimento das pessoas em relação à filosofia budista, por exemplo, é a ignorância, eu falo num sentido muito abrangente. Porque não se trata apenas da ignorância em relação à autoconsciência, que também é muito importante. Trata-se da ignorância em relação a questões emocionais. Então nós temos de ter isso em atenção. Há uma responsabilidade individual em relação à ignorância emocional e há uma responsabilidade, no entender, em termos de político-social, em termos pedagógicos, que é ignorar-se as emoções nos sistemas de ensino. Às vezes uma pessoa aprende muito sobre matemática, sobre estudo do meio, conhecimento sobre história, sobre ciência, e esquece que é importante aprender sobre as emoções, sobre como nos devemos e nós podemos relacionar com as emoções. Há bocado estava a dizer, é o apego, em relação à filosofia budista, as grandes causas de sofrimento é o apego, a ignorância e... apego, ignorância e... Ai pá, não me estou a lembrar agora. O apego, ignorância e... também não é importante agora. Portanto, apego emocional, também se pode falar nisso aí. Nós temos de ter a noção que nós não aprendemos nada sobre as nossas emoções, nós não aprendemos a relacionar com ela, nós não aprendemos a fazer os lutos, não aprendemos a como resolver o vazio interior. O que é que acontece? Quando uma pessoa tem um vazio interior, uma pessoa, além da projeção da felicidade noutras pessoas por questões de ego, por questões da questão afetiva e sexual, por questão da energia sexual, dos impulsos sexuais, nós não aprendemos a relacionar com as emoções no sentido geral. Não aprendemos a processar a dor. Não aprendemos que há compulsões, que quando uma pessoa tem um vazio interior e quando uma pessoa tem uma frustração afetiva e sexual, acaba por arranjar compulsões para taparem esse vazio, para nos ajudar a fugir, que o nosso ego é um sistema de sobrevivência que serve para fugir da dor e da morte. E quando uma pessoa tem compulsões, muitas vezes ela tem por trás a questão afetiva e sexual por resolver. E nós, se não damos atenção a essa frustração afetiva e sexual, por exemplo, podemos arranjar compulsões até pela comida. Por exemplo, compras, todo tipo de coisas, já compulsões de mil e uma forma. A pessoa pode estar a fugir do seu vazio, está sempre a arranjar coisas para fazer, sempre o trabalho, trabalhar demais. Portanto, não quer parar, a pessoa não quer parar, tem medo do seu vazio, tem medo de sentir o seu vazio, de enfrentar o seu vazio interior, de enfrentar a solidão. Então o que é que acontece? A solidão só pode ser enfrentada se uma pessoa tiver coragem e se uma pessoa se permitir e se forçar a estar na solitude, a estar no silêncio, por exemplo. E ela pode ser enfrentada, uma pessoa deixar de se sentir vazia. A pessoa precisa dar mais atenção à própria interioridade, fazer crescer a própria interioridade, digamos assim. Relacionar-se com ela em vez de fugir dela. Porque uma pessoa vai criando bloqueios emocionais ao longo da vida porque não se relaciona com as suas emoções e vai ficando cada vez mais difícil voltar para dentro, porque quando uma pessoa tem de fazer um processo de interiorização, tem de relacionar com todas as emoções que a pessoa andou a fugir o tempo todo. Portanto, nós temos de ter a noção que toda essa dimensão emocional, como uma pessoa não aprende, no sentido geral, no sentido autodidata muitas vezes, e não aprende nos sistemas de ensino por onde passou, a pessoa não sabe como resolver isso. A pessoa não consegue relacionar-se com as suas emoções. A pessoa passa a vida a fugir delas. A pessoa vai criando um controle mental de si mesma e da sua vida que não permite a pessoa processar as suas dores, fazer os seus lutos. A pessoa cria muitos apegos emocionais, a pessoa cria dependências emocionais. E isso é profundamente problemático, vai condicionar tudo na própria vida, tudo na vida das pessoas. Às vezes as pessoas têm uma frustração afetiva e sexual e estão na dança do acasalamento humano, como eu costumo dizer.
E tem que comprar um carro para dar nas bichas, às vezes não tem dinheiro para ostentar. Tem que comprar coisas para dar nas bichas, porque o homem na dança do casamento humano, muito machista, tem de exibir poder. Então vai fazer de tudo para exibir poder. Vai fazer de tudo. Vai passar a vida a trabalhar para ter cada vez mais poder e mais dinheiro para poder chamar a atenção da fêmea, da espécie, digamos assim. E ele nem imagina que há ali uma questão emocional por trás. Há ali um vazio, há ali uma frustração afetiva e sexual. E como nós não aprendemos estas coisas, nós temos até tudo para dar errado, tudo para a pessoa viver uma infelicidade e para a sociedade haver uma infelicidade generalizada. Porque há toda uma ignorância emocional. Porque a pessoa ignorou de forma autodidata do que está no problema em termos interiores, que a pessoa não pesquisa, não procura conhecimento. Quando uma pessoa de repente constata que está infeliz, está numa depressão, a pessoa não consegue, às vezes não tem a noção que a depressão partiu no base de um desejo, desejos não realizados, em que a pessoa primeiro estava ansiosa para resolver esse desejo, primeiro anda ansiosa para resolver esse desejo, depois quando vai perdendo a esperança de realizar esse desejo, a pessoa começa a entrar em depressão, por exemplo, porque a depressão não é só emoções para resolver, a depressão também pode estar envolvida com essa questão dos desejos. Desejos que às vezes, no epicurismo, por exemplo, há os desejos naturais e necessários, que uma pessoa precisa de comer, precisa de beber água, portanto aquele desejo tem a ver com uma manutenção, digamos assim, da vida. Há os desejos naturais e não necessários, que é o desejar sempre constantemente certo tipo de comida que às vezes só faz mal ou que não é assim tão necessário, que é gourmet, mas não precisa estar sempre a comer comida sofisticada, digamos assim. E os desejos não naturais e não necessários têm a ver muitas vezes com a dança do casamento humano, que é dar nas bichas, chamar a atenção, fama, glória, honra, em praça pública e essas coisas. E a filosofia epicurista é muito interessante a tratar estes desejos. E tem tudo a ver com a questão emocional. E como uma pessoa não dá atenção a essas questões emocionais, a pessoa não aprende nada nos sistemas de ensino por onde passou, nem aprende de forma autodidata, a pessoa vai fazendo escolhas ao longo da vida com base numa ignorância emocional. A pessoa vai ignorando as suas emoções. A pessoa às vezes valoriza mais a dimensão racional e mental da vida. Estão a perceber? Nós temos de encontrar um equilíbrio entre dar atenção à dimensão racional e à dimensão mental e dar também atenção à dimensão emocional, muito abrangente, que envolve quase tudo que envolve de uma maneira ou de outra, até a questão afetiva e sexual está relacionado com a dimensão emocional. Todo o sofrimento que as pessoas têm por projetarem a felicidade noutras pessoas, toda aquela dependência emocional, todo aquele apego emocional, tudo isso tem consequências, tem a ver com a dimensão emocional. Porque uma pessoa, quando não tem dentro, quando não trabalha, por exemplo, a autoestima, tem a ver com a questão emocional também, que vai condicionar a dimensão intelectual, que uma pessoa não gosta de si, uma pessoa faz tudo para satisfazer as expectativas que possam ter de si, tem medo de pensar de forma diferente porque tem medo de ser rejeitado por ser diferente. Portanto, esse medo da rejeição tem muito a ver com a questão emocional, com a falta de autoestima e vai condicionar a dimensão intelectual. Portanto, isto está tudo relacionado, as diversas dimensões. Portanto, nós temos de dar atenção a esta dimensão emocional e quando nós não aprendemos, e a maior parte das pessoas não aprendemos temas de ensino para onde passou, nós temos de aprender a procurar conhecimento de forma autodidata, a começar a ler livros acerca disso, começar a pesquisar, que é para ganhar mais consciência emocional, desenvolver a inteligência emocional, que é para poder realizar uma vida mais felicitária. Portanto, é um dos temas que eu trato, por exemplo, nesta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Trato noutras obras, tenho os 8 livros publicados em formato de papel e em formato digital. Dou cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, deixo na descrição do vídeo no YouTube, tal como consultas, aconselhamento ético-filosófico, dou consultas também sobre este tipo de questões. Estou em diversas plataformas digitais como o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o YouTube, o TikTok também, estou no Spotify, estou em diversas plataformas de podcast, até na Amazon Music, portanto podem seguir nessas plataformas, estou também no LinkedIn, portanto estão aqui várias reflexões filosóficas sobre a felicidade. Nós temos de ganhar a consciência emocional, ganhar a consciência da nossa dimensão emocional e valorizá-la, dar-lhe atenção, senão ela vai condicionar todas as áreas da nossa vida, mesmo que de forma indireta e inconsciente. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu deixo o meu IBAN e MBWay na descrição do vídeo no YouTube. Neste momento não tenho patreon.com. Portanto, pensem acerca dessas questões, sejam felizes e cumprimentos filosóficos. E se quiserem contribuir também, podem fazer divulgação, podem ajudar a chegar a mais pessoas, comentar, partilhar, pôr like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.